Bom, então, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Vou até mandar aqui só o negocinho, que depois que eu vi que ele está com o negócio de, em vez de aparecer o caminhozinho, mandei de novo. Para quem que eu não tinha mandado. Oxe. Vou descobrir qual grupo que eu não mandei. Bom, então vamos começar nossa conversa. Acho que tinha sido por um que eu não mandei, isso mesmo. Bom, então vamos começar a nossa conversa. Espero que todo mundo esteja bem. Quem conseguir abrir a câmera, abre para a gente poder conversar. E esse é o último encontro de 2025 para a gente poder encerrar. E nós vamos encerrar fechando, então, o prefácio do Miller sobre o livro do Maleval, A Diferença Autística, que é o que a gente está estudando, mas a gente está começando com o prefácio que o Miller escreveu. E aí vocês vão se lembrar que, para poder fazer esse percurso, a gente resolveu fazer a proposta que o Maleval trouxe, que é de retornar nas bases, nas origens do estudo do autismo, para a gente poder pensar em que ponto que nós estamos hoje. Então, voltar nas bases significa, fundamentalmente, voltar nas pesquisas dos dois pais do autismo aí, né, como ele brinca, né, o autismo tem um pai, o autismo tem outro pai, que é Asperger e Kanner, né, então, já que eles foram nomeados aí como os pais do autismo, a gente volta neles para poder, então, fazer esse percurso lembrando que não são deles o nome autismo, né? Mas deles a primeira proposta de diagnóstico de autismo separado das psicoses, né? E não é o primeiro diagnóstico que hoje compõe o que é considerado aí o transtorno do espectro autista. A gente falou também da síndrome de Heller, Rosana falou para vocês aí um pouco dela também, e está naquele artigo que a gente publicou como resultado do percurso desse semestre. Vou até colocar aqui de novo o artigo. Deixa eu colocar aqui aqui. Essa daqui, que a gente fez eu, Francisco, a Rosana e a Luciana, publicamos um artigo sobre esse nosso debate. Vou colocar aqui no chat novamente o artigo, para quem não tiver lido. Boa tarde, Rosângela, Grace. Coloquei aí no chat, a gente publicou na SIG, Revista de Psicanálise, Autismo e Psicose, necessária distinção desde a infância. Então, a Rosana e a Luciana, e agora a Renata também, estão com o grupo a cada 15 dias sobre as psicoses infantis, e eu e o Francisco estamos e a Camila, como vocês perceberam, a Camila foi cooptada para dentro deste grupo de loucos, né, com o grupo aqui dos autismos a cada 15 dias. E como resultado desse percurso, a gente organizou um pouquinho desse material nessa publicação que está aí, que a gente deu o nome aí de autismo ou psicose, necessária distinção desde a infância. E por que desde a infância? Justamente pela dificuldade de diagnóstico e de distinção dos dois durante a infância, que tem levado, talvez, muitas psicoses a serem diagnosticadas como autismo. A gente tem falado um pouquinho sobre isso, né? As psicoses sumiram. Na verdade, quase todos os diagnósticos da infância sumiram, né? Os diagnósticos acabaram se tornando muito um só. Não somos só nós que estamos falando, muitos psiquiatras infantis, muitos psicanalistas, muita gente que estuda há décadas o assunto tem apontado para isso. Bom, então, hoje é o último encontro para a gente poder fechar esse prefácio da diferença autística. Deixa eu mandar lá. Rosana, você está com ele fácil? Você manda nos grupos para mim, por favor, o prefácio? Manda nos 6 grupos. E depois que eu fui ver, depois tem gente que entrou depois, Rosana vai mandar lá nos grupos. E aí a gente, então, vai fechar esse prefácio para a gente poder, no início do ano, começar o livro desde a introdução propriamente dita. Tudo bem? Então, vou projetar aqui para a gente começar. Então, só para a gente lembrar por que a gente está estudando esse prefácio aqui, né?
Lembrando, então, por que o Jacques Lamillère começa o prefácio apontando assim, por que a gente lê Maleval, né? E ele ainda brinca, né? Eu leio Maleval para me educar, para me instruir, né? Porque o Maleval, ele é uma leitura enciclopédica. Ele vai na literatura americana, inglesa, nas neurociências, no cognitivismo, nas várias áreas psis, nos testemunhos dos autistas, nos testemunhos dos pais. De fato, é impressionante o percurso que o Maleval faz e que nos convida a fazer, que é o que nós estamos fazendo. A gente está fazendo esse mesmo percurso que ele fez. Ele vai falar também de uma coisa muito interessante. Por que eu estou recapitulando? Porque a gente saiu do texto do Miller, fomos ao Kanner e Asperger, estamos voltando. Então, estou recapitulando para todo mundo que tiver perdido se localizar, tudo bem? Então, na sequência, então, o Maleval, ele faz uma crítica, e o Miller concorda com essa crítica, sobre a importância de termos diferentes abordagens, coisa que o Eric Lohan também fala no livro A Batalha do Autismo, diferentes abordagens, sem uma lógica ideológica de que o autismo só deve ser tratado de uma maneira X ou Y, que não seria, então, possível se a gente pensar na amplitude do diagnóstico e na diversidade das pessoas que participam desse diagnóstico. Estamos falando de milhões de pessoas no Brasil, centenas de milhões de pessoas no mundo, né? E seria muito, e de todas as idades, bebês, crianças, adultos, idosos, para a gente poder pensar só em um único modo de tratamento. Também ele faz um convite aqui para tomar cuidado com esse movimento sectarista dos neurocognitivistas de tentarem tomar para si um campo de saber como se ele fosse uma propriedade de uma área e como se ele não fosse de uma amplitude teórica. Tudo tem uma amplitude teórica e é necessário voltar para essa amplitude. E é necessário romper com a ideia de que a psicanálise não tem nada a acrescentar sobre o autismo. Pelo contrário, a psicanálise tem muito a acrescentar sobre o autismo, inclusive é por isso que nós estamos aqui debatendo regularmente, semanalmente, sobre o assunto das psicoses e do autismo, inclusive fazendo a devida distinção. Então, também a gente foi passando aí ao longo desse texto, se vocês forem lembrando aí da nossa recapitulação, de algumas provocações que a psicanálise faz, e provocações absolutamente necessárias. Eu digo absolutamente necessárias pela frequência que eu recebo mensagens de famílias de sujeitos autistas, dos próprios sujeitos autistas, participo da associação, de associações de autistas, e o quanto é recorrente mensagens do tipo, que bom que tem alguém falando da gente como sujeito, não como objeto, em resumo. Ou seja, que bom que vocês estão aí falando de um lugar que não tome como déficit, como defeito a ser corrigido. Que bom que tem pessoas pensando desse outro lugar. Então, a ideia da psicanálise de não pensar da perspectiva de um paciente, de um doente, e, portanto, de uma doença a ser curada, de um paciente a ser corrigido, né? E sim como um sujeito de direito que, inclusive, se organiza, o sujeito de direito, que é o sujeito autista, que se organiza em comunidades, em associações, que tem seus movimentos, tem seu ativismo, inclusive, e a importância disso. Também outra provocação da psicanálise, vocês vão se lembrar no nosso debate, a importância de mudar a ideia de déficit, de deficiência, para diferença. Tanto que o nome do livro não é o déficit autístico, é a diferença autística. Por que a gente chama de a diferença e não o déficit? Déficit significa algo que está errado segundo uma norma, um defeito que tem que ser corrigido. Significa uma falha diante de um padrão. Não é assim que a gente pensa. Diferença é uma coisa, déficit é outra. Então, outra provocação também aí é que, se a gente faz essa leitura como diferença e não como déficit, a gente faz uma convocação a uma igualdade jurídica, de que esses sujeitos precisam falar sobre si e não só serem falados pelos profissionais. Inclusive, existe um movimento em que nunca sobre nós, sem nós, para os autistas. Lembra desse movimento? Ou seja, quer falar sobre a gente, tem que ser com a nossa participação. Juridicamente, faz uma grande diferença, né? David, se você quiser depois falar um pouquinho sobre a noção de diferença em Deleuze, ela é bem interessante também.
Então, veja, outro Eu ponto... ainda sou estudante, eu estou acompanhando um curso de filosofia que ele está falando exatamente isso. Aliás, Pode eu queria falar. até falar aqui uma coisa interessante, porque eu tenho um sobrinho que é autista, e ele sempre olha a gente como se a gente fosse muito estranho, sabe? É o contrário. É muito interessante, porque eles se colocam, meu Deus, a gente sente que tem ali uma mente e que é adaptável, não é essa descrição dura que as pessoas fazem de um autista. Eu até brinco com ele e falo, eu vou te dar um beijo, eu vou correr atrás de você ou você prefere vir aqui? E ele, numa boa, ele vem até mim, fala, não tem esse negócio do autista não querer toque e etc. E ele tem um computador na frente dele que ele faz mil coisas. Não é tão fácil quanto as pessoas falam. Eu adoro a forma e estou querendo elogiar muito você pela forma abrangente que você está tomando a coisa. Muito Seria obrigado. interessante a gente pensar, David, que se a gente trabalha com a ideia de deficiência ou déficit, você percebe que há uma falha na reivindicação, inclusive jurídica, porque a gente está dizendo, Sim, então... com certeza, eu fiz direito. Isso não existe, né? Se eu vou fundar a diferença do direito, a diferença como fundamento do direito, a gente não está numa sociedade civilizada. A diferença ela necessita de ser corrigida em termos de equalização e não de exclusão. Esse que é o problema, é como se lida com a questão. Né? Porque a Exatamente. diferença ela precisa existir, ela existe para todo mundo. Se alguém não nota, é por insensibilidade e não por ausência da diferença. É o contrário. Essa sutileza. E aí dá para a gente também, então, outro ponto que foi debatido aí até aqui é a questão da origem política da neurodiversidade, né, esse conceito criado pela socióloga Judy Singer, a gente falou um pouquinho sobre ela. Então, o que significam esses modelos sociopolíticos de deficiência, de neurodiversidade, de diferença, como é que se dá essa operação? E aí a gente depara, quando a gente começa a debater isso, inclusive na diferença e na tensão e na briga entre as associações dos autistas com a associação dos pais dos autistas. Lembra do conflito que a gente trouxe aqui e que aparece aqui no texto, no prefácio do Miller? Ou seja, tem as associações dos autistas, sobretudo os autistas de alto funcionamento, que defendem o autismo como uma característica e uma identidade, inclusive apontando para um certo movimento de identificação a partir dali, e o movimento dos pais, que, vez por outra, pensam em outra direção, e inclusive os pais, às vezes, como sendo mais propensos a tratamentos de mesinha, aba, 20, 40 horas, do que os próprios sujeitos autistas. Então, tem uma divergência no modo de pensar o autismo entre os pais e os próprios sujeitos, e, portanto, também dos tratamentos propostos. E aí a gente vai seguindo adiante nesse percurso, vocês vão se lembrar, então, do método que o Maleval utiliza. E a gente avançou, então, ele apresentando na parte 3, depois de diferença e déficit, e aí vamos chegar, então, onde a gente parou. Na fenomenologia versus arquitetura e depois biologia versus comportamento, sobre essa ideia, então, de pensar o autismo como quarta estrutura, sobre pensar o autismo a partir da borda autística, indiferença, portanto, à proposta até então de se pensar em termos de fenômenos e comportamentos e da lógica da biologia, e finalmente chegamos aí nesse convite, que foi onde a gente parou, do retorno a Kanner e do retorno a Asperger. Nesse retorno a Kanner e Asperger, é exatamente nesse ponto que a gente retoma para o texto, na parte Kanner versus Asperger, ok? A Rosana mandou para todo mundo lá no grupo, quem tiver perdido o texto, mas eu vou projetar ele aqui para a gente poder se localizar. Então, vocês estão com o texto em mãos. Oi, Francisco, chegou? Estava no trânsito? Nem sei o que é trânsito. Chegou? Pois é, João Pessoa não sabia o que era isso, mas agora... Mas João Pessoa ficou na moda, agora todo mundo quer mudar para João Pessoa. É isso que deu, tá vendo? Pois é. Quem mandou fazer sucesso?
Então, olha só, a gente vai agora, então, retornar um pouquinho aí para o texto, especificamente aqui, ó, Tanner versus Asperger. Foi exatamente o ponto em que nós paramos, e é o ponto que a gente retoma, tudo bem? Por que nós paramos aí? A gente fez um convite de que... Tá um bom tamanho? Deixa eu colocar mais quadrado, que eu acho que fica maior, né? Assim fica maiorzinho, né? Ó, acho que ficou melhor, né? Então, a gente retoma justamente em que ponto? Nós paramos um pouco o texto do Maleval e do Miller, fomos estudar primeiro Kanner, depois Asperger, seguindo, inclusive, a sequência das duas publicações. Vocês perceberam que são textos muito interessantes e muito bem escritos e que precisam ser estudados na sua origem, né? Estudamos, fizemos esse percurso, e agora vamos voltar aqui para o que a gente aprendeu dos dois. E Camila, que deu os últimos encontros, vai nos ajudar aqui, né, Camila? Eu queria... Pode falar, Francisco? Não, destacar como foi importante, né, fazer essa retomada e estudar tanto Kanner quanto Asperger, porque já muita coisa do que é falado hoje, obviamente, já estava lá, mas muita coisa que eu percebo que é falado hoje, né, sobre o autismo que já estava lá, é pobre de clínica, né? Lá a gente vê a riqueza da clínica, né? E isso faz toda a diferença. Porque não só é revisitar pela importância histórica, né? Claro, isso é importante, né? Isso é bom se fazer. Mas eu percebi essa sutileza e essa riqueza que tem lá. O olhar, né? O texto como é escrito e como são apresentados os casos, tem uma riqueza muito grande da clínica que eu vejo que hoje, né, se perde um pouco, né? Quando se fala das mesmas coisas que já foram faladas. Inclusive, queria ressaltar que eu vi ali uma clínica muito mais próxima do que a psicanálise faz do que o que a medicina faz. Você percebe ali profissionais que sentaram com a criança, que brincaram com a criança, que observaram a criança, que escutaram calmamente, longamente, pai, mãe, familiares, instituição, que recolheram informações, que conheciam de fato o sujeito com o qual estavam trabalhando. Quero aproveitar, já que o Francisco apontou para isso, para puxar a orelha de muito neuropediatra hoje que medica a criança sem encontrar com a criança, que faz a consulta com os pais, diagnosticam a criança pelo saber dos pais, medicam a criança pelo saber dos pais e encaminham para tratamentos por protocolos pré-estabelecidos que não têm a ver com a singularidade do sujeito. Vou aproveitar para dar um belo puxão de orelha e gostaria de convidar, portanto, os neuropediatras que estão fazendo isso a reverem um pouquinho, a estudar, inclusive, a base da própria psiquiatria. A psiquiatria, ela surge num movimento de escuta também, e é importante a gente voltar para esse movimento de escuta, de observação da clínica. A clínica não pode ser substituída por protocolos. E nenhum tratamento pode ser pensado de maneira global para todo mundo. É necessário pensar as diferenças, inevitavelmente as singularidades. Então, aproveitando isso, estamos falando de dois médicos, estamos falando, então, da origem do tratamento médico do autismo, e estamos falando, então, de dois profissionais da área da saúde, Kanner e Asperger, que fazem a sua base clínica. Isso é importante, né? Da observação, da entrevista com os pais, da interação direta com a criança. Perceberam isso? Acho que isso é um ponto muito importante. A clínica não pode prescindir dessa observação direta. Se prescindir, ela empobrece. Acho que esse é um ponto fundamental. Então, voltando lá para o texto, todo mundo, então, abra o texto. Ele não está paginado, mas é fácil de localizar, tá? Estamos aí na parte Kanner versus Asperger, que no PDF está na página 7, tá? Então, veja só, eles descreveram o mesmo tipo de criança. Então, quando a gente leu lá os casos clínicos do Kanner, são 11 casos clínicos. Quando a gente leu os casos clínicos do Asperger, os 4 casos clínicos apontados pelo Asperger, são os mesmos tipos de criança? Todos se caracterizam por falhas a nível de comunicação e laço social. Isso nós temos em comum em todos os casos clínicos. Entretanto, tem diferença.
Ele se distingue fortemente quanto às capacidades de falar, ou seja, nula ou quase ou deficitária no Kanner, e preservada nos casos clínicos oferecidos pelo Asperger. Então, já não são iguais em relação a falar. Também se divergem em relação à movimentação. Boa coordenação nos casos de Kanner, má coordenação nos casos de Asperger. Olha que coisa curiosa. Então, Kanner são crianças que apresentaram mais desenvolvimento motor e menor de linguagem, e do Asperger, maior de linguagem, menor psicomotor. Que coisa curiosa, né? O que significa? Vamos observar mais. Também uma diferença em relação à aprendizagem. Kanner recomenda a aprendizagem por memorização, e o Asperger quer que convidamos os sujeitos a produzir espontaneamente, porque considera que esses sujeitos são pensadores abstratos. Devemos concluir, então, que a síndrome de Asperger forma uma entidade distinta da síndrome de Kanner? Então, temos o autismo de Asperger e o autismo de Kanner separadamente? Ou a síndrome de Asperger é um subgrupo do autismo? O que entre ele e a síndrome de Kanner, entre a síndrome de Asperger e a síndrome de Kanner, tem um contínuo sem costura? Essa expressão é da Lorna Wing, que é quem trouxe Asperger de volta à cena da área da saúde. Lembre-se que o Asperger, depois da Segunda Guerra Mundial, a pesquisa dele ficou completamente desaparecida, né? Ficou completamente, não foi traduzida para outros idiomas, não foi publicada em grandes revistas, e a Lorna Wing, britânica, que traz à tona, então, o texto de Asperger. São elas parte, então, do mesmo espectro, que é a palavra que hoje a gente utiliza no DSM. A questão ainda não está resolvida, como testemunha as últimas variações do DSM nos últimos anos. Os ASPs, lembrem o que são os ASPs? É uma gíria para os Aspergers, né? Os Aspergers, cujo papel é atualmente maior nas orientações de pesquisas, porque, inclusive, eles têm aquele movimento Nunca Sobre Nós, Sem Nós, lembra? Um movimento, então, que convoca que o autismo fale e participe de todas as decisões acerca do autismo, inclusive de documentos oficiais sobre o autismo, né? Então, os Aspergers têm participado e têm tido um papel importante na orientação das pesquisas. Os Aspergers estão vigilantes contra o apagamento em tempo programado da categoria com a qual eles se nomeiam com orgulho. Ainda em 1991, Uta Frith podia descrever tranquilamente, deixa eu voltar para cá, aqui, para descer. There is no getting around the fact that autism is a handicap. Então, veja, em 91, a Uta Frith poderia apontar essa relação do autismo com uma deficiência, mas não se pode evitar o fato de que o autismo é uma deficiência. Em Autismo, publicado em 2019, os autores consideraram um futuro em que o autismo abandonará todos os manuais diagnósticos para se transformar em uma identidade pessoal autodeterminada, tal como a identidade de gênero a qual reivindicamos os transexuais. O autismo, condição rara na origem da categoria e ainda até os anos de 1980, suplantou a psicose infantil, que é o que a gente estava falando hoje mais cedo, e se encontra diagnosticado em escala maciça. Entretanto, o autismo perdeu sua bela simplicidade original para reunir uma multidão, e a política venceu a clínica à mão. Então, o que ele está apontando aqui entre Kanner e Asperger? Algumas coisas se modificaram desde então. E eu não estou dizendo que isso não é polêmico, tá? E é de polêmica que a gente está falando aqui. As polêmicas sobre o número de diagnósticos, vocês já perceberam quantas matérias, quantas discussões que se tem sobre o aumento de diagnósticos do autismo hoje? Não tem uma mesa que a gente não vai participar que alguém não faz uma pergunta sobre isso. Professora, como você lê o aumento dos diagnósticos hoje? Vocês entendem que é a pergunta que a gente mais responde? Ora, todo aumento de diagnóstico, ele vem
com consequências. Então, a gente tem um grupo cada vez maior, e quais vão ser as consequências disso? Vamos pensando. Seguindo um pouquinho mais. Na sequência, então, o primeiro que a gente fez aí foi esse Kanner versus Asperger, e agora a gente vai... Eu já vou desligar o seu microfone, tá? E a gente vai na sequência, então, agora, com Maleval versus Lacan, né? Então, seguindo, isso é menos verdade na França do que em outros países anglo-saxões. As associações de pais são ativas em nosso país, mas a militância dos próprios Asperger permanece discretas e ainda não coloca a pesquisa sob alta vigilância. Ainda temos licença. Por quanto tempo? Para fazer uma clínica à moda antiga. É este fato que Maleval explora para desenvolver com toda a liberdade a sua síntese, alimentada por observações dos psiquiatras e dos psicólogos, como aquelas dos psicanalistas, uns e outros, com toda a obediência, às quais são acrescidos os testemunhos dos Aspergers. Essa massa de dados se ordena, e eu digo, com um punhado de conceitos de Lacan. Este, sabemos, se gabava de ter feito um jardim estilo francês, do emaranhado freudiano. A meu ver, o que isso se aspira à empreitada de Maleval, mesmo se sua construção metódica da estrutura autística não é conduzida ao que Lacan chama de matema. Como não se perguntar, isso é impossível ou é a esperança disso? Então, vamos lá. Qual que é esse Maleval versus Lacan? O Maleval vai até Lacan, o Maleval vai até Freud, assim como Lacan foi até Freud, percebam, Lacan foi até Freud, Maleval vai até Lacan, e, por consequente, também vai até Freud, e cada um lança um ponto na teoria que o outro não tinha ido. É difícil dizer, por exemplo, que o Maleval, ele foi só até o limite do Lacan. Não, ele ultrapassa. Assim como é difícil dizer que o Lacan foi até o limite do Freud. Não, ele ultrapassa. Até porque estamos falando do Freud, faleceu em 1939, Lacan em 81. Muita coisa aconteceu nesse intervalo. Lacan faleceu em 81, Maleval está vivo e produzindo. Muita coisa tem acontecido nesse intervalo. Cada um produz a partir dos conceitos da psicanálise, ok? Mas em resposta ao que acontece em cada tempo. E qual a resposta que hoje provoca as pesquisas do Maleval e que não provocaram as pesquisas do Lacan? Veja, na obra do Lacan aparece a palavra autista? Aparece. Poucas vezes, 2 ou 3 vezes. E o que aparece é interessante muito, inclusive ele fala, os autistas são verbosos. Se você não os escuta, é porque você não sabe escutá-los. Essa citação do Lacan é extremamente importante, apontando que os sujeitos não verbais, eles falam ao seu modo, e não se trata exatamente da gente fazê-los falar como a gente fala, mas a gente poder alcançar essa fala que eles têm. Agora, deixa eu só tirar aqui um pouquinho o compartilhar, só para a gente poder debater um pouco esse ponto. Mas veja, por que eu estou citando essa coisa de que o sujeito autista, ele fala de um outro modo e exige de mim, portanto, repensar essa clínica? O Lacan fala sobre isso, mas o Lacan não atendeu ao autismo, correto? Ele elaborou sobre, mas há uma distância teórica, aquilo que a gente estava brincando agora há pouco, né, Francisco? Não teve clínica, o Lacan não sentou a bunda no chão com uma criança e foi brincar. Ele nunca fez isso. Então, por mais que a gente vá lá, na teoria dele, buscar elementos, a clínica se impõe para quem a pratica. E o que a clínica se impõe para quem a pratica hoje? Por exemplo, em relação à clínica clássica, que ele cita aí. A clínica clássica, por exemplo, durante muito tempo, o diagnóstico, estou falando durante muito tempo mesmo, e até antes da pandemia, o diagnóstico, ele era pensado fundamentalmente como manejo de tratamento. Ou seja, a gente pensava o diagnóstico nas nossas supervisões para poder conduzir o tratamento, correto?
Não necessariamente para entregá-lo na mão do paciente, não para fazer documentações, não para o diagnóstico, ele era fundamentalmente direção do tratamento. Voltamos agora para o pós-pandemia, sobretudo. Que lugar que o diagnóstico ocupa hoje? O mesmo lugar que ele ocupava 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, a gente ainda podia apontar para o sujeito, quando ele perguntava sobre o diagnóstico, a gente ainda podia perguntar a ele o que ele espera desse diagnóstico, porque ele gostaria de tê-lo à mão, para fazer o que com essa documentação, ok? 10 anos depois, hoje, essa mesma fala não fica estranha? Essa mesma fala corre o risco de você apresentá-la e levar uma bordoada, tá? Só diga de passagem. O lugar do diagnóstico e da documentação modificou, não modificou? E aí vem a questão, aonde que a gente fica nessa modificação? Não vou dar nenhuma resposta, tá? Estou levantando os argumentos. Então, a clínica clássica, veja, quando o Miller, ele coloca assim, ainda temos licença, e por quanto tempo? Para fazer a clínica à moda antiga, vamos brincar um pouquinho o que é essa moda antiga. Francisco, você se lembra quando o diagnóstico, ele era algo que a gente debatia só na supervisão? Não necessariamente ele tinha aqui para as documentações. Outro ponto importante, a busca pelo diagnóstico também é um ponto, de novo, não estou concluindo nada, estou colocando alguns pontos para a gente pensar. A gente tem tido alguns sujeitos que chegam, passam por um profissional, recebem um diagnóstico, não gostam do diagnóstico, vão para outro profissional, recebem outro diagnóstico, não gostam, vão para outro profissional, recebem outro diagnóstico. E é curioso, porque conforme modificam de profissional, não sei se vocês perceberam, modifica o diagnóstico. Chega um diagnóstico que eles gostam, anulam todos os anteriores, inclusive vocês vão encontrar vários testemunhos na internet. Fui em vários profissionais que erraram meu diagnóstico até achar um que o acertou. A pergunta que fica provocativa, sem nenhuma conclusão, tá? A pergunta que fica é, qual está certo? Todos os anteriores ou este um que foi nomeado como este finalmente acertou? Por outro lado, e aí isso é interessante para o nosso campo, se a pessoa vai num profissional e tem um diagnóstico, vai em outro e tem outro, vai em outro, tem outro, não é uma ciência exata. O que eu queria colocar não é tanto a busca do sujeito por um diagnóstico, eu vejo que a ênfase às vezes vai muito nessa. Mas talvez, vamos virar a câmera para o outro lado, talvez a necessidade dos profissionais de saúde perceberem a falha da sua própria ferramenta. A clínica, ela não é ciência exata. Então, conforme a avaliação for feita, num determinado momento, por uma determinada pessoa, num momento de crise ou fora da crise, num determinado dia, às vezes a diferença de fazer de manhã e de fazer à tarde, de fazer durante um período de 6 meses ou de uma semana. O resultado sempre será precisamente o mesmo. Olha que eu não estou falando do diagnóstico da psicanálise, agora estou falando do nosológico. Pelo que nós recebemos nos relatórios, não. Então, é interessante a gente pensar nessa amplitude da clínica. O diagnóstico como algo absolutamente certo, que se carrega no bolso, é interessante pensar que ele tenha sempre essa delicadeza de ter sido feito num determinado momento, sob determinadas condições, por determinadas pessoas. Isso, David. Aí eu fico pensando, acho que você pegou no ponto. O David pergunta, será que o que ele está procurando não é escuta? Às vezes, era aí que eu queria que vocês chegassem. Às vezes, e aí eu fico pensando se a gente não tem que voltar um pouquinho, e se a gente tem licença para isso, para essa clínica antiga. O que é a clínica antiga? Interpretar que, às vezes, o que você me pede não é isso. O que você diz não é isso. Lembra essa lógica do Lacan? Aquilo que você demanda não é isso. Aquilo que você me fala não é isso. Esse não dito, que está de algum modo ali, talvez a busca pelo diagnóstico pode ser a busca por uma escuta, entende? Pode ser a busca por alguma outra coisa. Então, voltando à pergunta dele, deixa eu voltar aqui para projetar.
eu sei que isso que eu estou colocando é polêmico, tá? Eu sei que muitas pessoas gostariam de pensar o diagnóstico como uma ciência exata, tá? Como se houvesse um cálculo matemático, 2 mais 2 é igual a 4. Mas, às vezes, na área da saúde mental, 2 mais 2 é igual a peixe. Às vezes, essa conta não é tão exata assim. Eu diria às vezes e quase sempre. Então, veja, o que a gente está brincando aqui? Será que nós ainda temos, e por quanto tempo, a licença de fazer essa clínica à moda antiga, que permite, então, escutar de um certo outro lugar? Ok, fica aí essa pergunta. Bom, prefácio versus pós-fácio. Se um prefácio é um texto do qual se supõe tomar conhecimento antes da obra, que é o que o Miller está fazendo, veja, venho aqui escrever este prefácio para que vocês tomem conhecimento desse livro que vocês vão adentrar, desse livro que vocês vão ler. Então, se o prefácio é um texto que convida vocês a tomar conhecimento antes da obra, que ele introduz, este está, nesse momento, acabado. Vem agora, em forma de pós-fácio, né? Ele brincando agora com o que ele pensa a partir do que ele leu, né? Algumas reflexões que a leitura dessa obra-prima me inspiraram. Esse livro, ele é rico, ele é complexo, tão abundante, e por isso que a gente quer tanto ler ele, vamos ler agora, e novo, que ele não deixará de alimentar os debates com abundância. Por que não começar imediatamente a disputa? Tentarei situar algumas das discussões das contraturas internas da poderosa musculatura conceitual da obra. Eu direi mesmo das dores requintadas que se assinalam na palpação do vasto corpo aqui presente. Então, veja, o que a gente... Ele colocou, o que vocês precisam para entrar aqui e a gente se preparou? Revisitar, então, a origem do autismo em Kanner e Asperger, repensar um pouquinho a possibilidade de ampliar o saber sobre o autismo, pensar um pouquinho se essa ciência que propõe um diagnóstico tão certeiro é tão certeiro assim, né? Se tudo que está dado é absoluto e definitivo, por exemplo, a questão do diagnóstico feito pelas neurociências, as avaliações neuropsicológicas, as medicações feitas por neuropediatras e esse universo neurobiológico e de comportamento, é tudo que se tem a dizer sobre o autismo? Ou se ele tem outras questões a serem aprofundadas? Diante dessa provocação toda, vamos entrar, então, nos outros pontos que a gente já conversou um pouco, de outros textos, e vamos aprofundar. Primeiro ponto, espectro, que é do DSM, versus estrutura, que é da psicanálise. Esse ponto aqui, e eu quero ouvir vocês, aqui a gente já entra num ponto em que a gente já conversou em outros textos, é basicamente quando a gente coloca psiquiatria versus psicanálise, né? Ou seja, qual a diferença de chamar o autismo de um espectro? Qual a diferença de chamar o autismo de estrutura? Carol, o livro está disponível ainda só em espanhol, em português ele sai no início, espero, de 2026. O que nós estamos fazendo é ir trabalhando com traduções dos pedaços dele para português até agora, tá? Eu até disponibilizei para vocês uma tradução inteira dele em português e ele em espanhol e em francês. Tá na pastinha lá, tá? Mas lembrando, não é a tradução oficial, porque ela não saiu ainda, né? A tradução oficial sai, sabe a data, Francisco, já? Não, ainda não. Assim que eu souber, prometo, em primeira mão, Avisar no vocês grupo. vão saber. Mas o que nós temos, e não nos impede de ler, a gente tem o original em francês, a tradução em espanhol e uma tradução não oficial em português. A não oficial porque não passou por revisão, por editoração e etc. Tudo bem? Que é a que nós estamos usando até aqui. Então, seguindo um pouquinho mais, veja. Então, espectro versus estrutura, psiquiatria versus psicanálise. O que a gente tem a dizer sobre isso? Há em todo homem, dizia Baudelaire, a toda hora, duas postulações simultâneas, uma em direção a Deus e outra em direção a Satanás. Da mesma forma, há constantemente nesse livro duas postulações simultâneas, uma postulação em direção à estrutura e outra em direção ao espectro. Elas são compatíveis?
Sem dúvida. E é disso que a gente vai conversar. Não que a gente não tenha conversado. Se vocês voltarem lá na aula da Bartira, neste mesmo grupo, lembra que a gente estudou o texto da Bartira? E depois a Bartira veio falar sobre o texto dela? Lá naquele momento a gente falou sobre as aproximações e distinções entre estrutura e espectro. Então, não é a primeira vez que nós estamos conversando. Retomando nesse ponto, falar sobre estrutura e espectro são incompatíveis? De modo algum. São compatíveis? Sem dúvida são compatíveis. Ainda seria preciso articulá-las. Até porque, lembre-se, o sujeito que a gente acompanha é o mesmo. Ele vai ao psiquiatra, ele vai ao neuropediatra, ele vai ao psicanalista, ele vai à fono, à TO, ao AT, e eles precisam, portanto, que se comunicar minimamente. Essa aula, Jéssica, tanto o texto da Bartira que nós estudamos, como a aula com ela, também está no YouTube, está lá todos esses vídeos estão lá. Então, seguindo um pouquinho, nós precisamos, então, ver de que modo eles são compatíveis, de que modo a gente articula estrutura e espectro. É notável que essa articulação não seja jamais problematizada como tal. Uma estrutura se caracteriza por ser um esquema significante fixo e invariável. Então, a lógica da estrutura é que, uma vez, o autismo vai do autismo para o autismo, lembram disso? Então, uma estrutura passa de uma para outra? Não. Uma psicose passa para um autismo passa para uma neurose passa para uma perversão? Não. As estruturas, elas têm essa característica de ser um esquema significante fixo e invariável. O que é um esquema significante? Uma amarração com a linguagem. No modo que o sujeito amarra e se articula com a linguagem. Por exemplo, no caso do autismo, que a gente já falou do S1 congelado, lembram? Desse lugar que os significantes se organizam, que o sujeito se organiza na língua, né? Enquanto o espectro é uma representação que ordena uma variação graduada, cujo percurso é sem solução de continuidade. Então, o que seria essa variação graduada? Voltem lá na pergunta que ele fez sobre a síndrome de Kanner e a síndrome de Asperger. Estou usando a palavra síndrome, porque vocês se lembram, no DSM-4, a palavra era síndrome, lembra? A síndrome de Asperger. Por isso que eu estou fazendo referência lá ao DSM-4. Voltemos à síndrome de Kanner e à síndrome de Asperger. Ora, nós tínhamos a síndrome de Kanner, que quando tratava, passava para a síndrome de Asperger. Nós tínhamos uma síndrome de Asperger que, quando não tratada, passava para a síndrome de Kanner. Então, se percebeu que talvez elas não eram dois diagnósticos separados, mas um contínuo de um mesmo. Nessa lógica de contínuo, voltamos lá. O que é a ideia do espectro? O espectro, portanto, é uma variação graduada, cujo percurso é sem solução de continuidade. Interroguemos o texto. O que diz ele disso? Que varia sobre o espectro? Qual é a gravidade do caso? Noção eminentemente aproximativa que não tem o seu lugar, não tem seu lugar em uma estrutura, exceto para tornar noção de estrutura muito aproximada. Conciliar espectro e estrutura demandaria elaborar um conceito terceiro ainda inédito. Então, por que não? Vamos tentar pensar em como articular espectro, que vem da psiquiatria, com estrutura, que vem da psicanálise, para poder dar conta dessa clínica mais ampla. Então, mas não seria mais operativo elevar separadamente a síndrome de Kanner à dignidade de estrutura, e mesmo para a síndrome de Asperger? Então, se tornaria talvez possível calibrar precisamente as formas mistas entre elas? Ou seja, por que na psicanálise também nós juntamos todas elas? Veja que na psicanálise a gente não está falando de uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima estrutura. A gente não está falando de uma estrutura para Kanner e uma estrutura para Asperger. Nós estamos falando também de uma estrutura que junte todos os autismos. Também na psicanálise nós não propusemos diferentes estruturas para cada um deles. A gente tem a neurose, e aí dentro da neurose a gente tem a neurose obsessiva, a histeria, a fobia, a neurose infantil. Nós temos as psicoses, dentro das psicoses a gente tem a paranoia, a esquizofrenia, a melancolia, a mania, e dentro da mania tantas manias, né, erotomania, megalomania, 1 milhão de manias.
E nos autismos? Tanto que já viram que a gente usa a palavra autismos no plural? Ou seja, a estrutura autista já propõe um plural. Já propõe, então, autismos no plural. Assim como também a gente fala psicoses no plural, neuroses no plural, né? Então, gelo versus foraclusão. Por que gelo versus foraclusão? Agora, aqui a gente volta na distinção necessária entre o autismo e a psicose. Lembra do texto do Maleval que nós estudamos? O autismo não é mais uma psicose? Ele começa assim. Se o autismo não é mais uma psicose, outra distinção que a diferença autística vai ter que trabalhar é a distinção entre as psicoses e o autismo. Os autismos no plural, sobretudo. Então, quando ele exclui... Só uma coisa, Renata, que eu fiquei pensando, porque a proposta, né, de Maleval, como a referência a ele, né, espectro versus estrutura, que eu acho que o que Maleval propõe quando ele fala isso, né, o autismo não é mais uma psicose, né, ele está apontando para a hipótese da estrutura do autismo como estrutura. Quando ele diz, né, que o autismo evolui em direção ao autismo, né, ele também está apontando aí algo muito específico. Né, e tem outra frase dele que eu esqueci agora. Bem, mas é nessa linha aí. Né? E isso converge muito bem em pensar o autismo na perspectiva de um espectro. Né, com todas essas diferenças e nuances, autismos, né, dessa nomeação aí que é o espectro, né? Não sei, fiquei pensando nisso, porque quando coloca versus, eu acho que Maleval faz isso, né? Ele eleva, né, a Kanner e Asperger à dignidade de uma estrutura, né? Quando ele propõe, né, pensar o autismo como uma estrutura, dizendo que o autismo evolui para o autismo, ou seja, não tem mudança. Então, a gente pensa como uma estrutura, né, porque a estrutura, como você falou, não muda. Isso aí, fiquei pensando aqui, tentando... A palavra versus, talvez ela seja até forte, até porque, veja, quando a gente diz que elas são compatíveis, já não é um versus absoluto, já não é um em oposição completa à outra, é mais em articulação. A palavra versus aqui é mais no sentido de que os dois podem ir para o campo, mas dá empate em alguns pontos. Pode acontecer de ir Palmeiras e Corinthians e não necessariamente um dos dois vencer. O versus aqui, no final das contas, não encontra somente diferença. Diga, David? Isso também pode ser multiplicação. Explica um pouquinho melhor o que você pensou. Quer explicar, David? Lide? Renata, eu estava pensando aqui nisso que o Francisco estava falando. Eu não sei, será que também não pode ser um pouco na linha, que nem a gente estava até comentando nos últimos dias, de uma certa confusão até nos diagnósticos, que muitas vezes chegam, né? A gente já cansou de ver alguém que a gente está escutando e a pessoa tem certeza e ela tem um diagnóstico fechado ali, carimbado de autismo, e a gente vai fazer, né, uma análise, vai conversar sobre o assunto e a gente vê que não é autismo. Também pode ser E aí a gente vê que nós estamos lidando com uma psicose. Será que também tem um pouco porque a ver se você tem duas coisas, várias interagindo, você pode criar outras formas além das duas. Alô? Alô? Aconteceu, David, que o seu som falhou, depois voltou. Vou deixar a Lid terminar a fala dela, depois você fala de novo, a gente tenta pegar seu som inteiro, tá bom? Lid? Mas era isso mesmo, só, Renata. Eu não sei se eu coloco a palavra certa, com confusão, muitas vezes, de diagnósticos que chegam até nós,
e a pessoa está ali com uma certeza absoluta, né? Ela está com um registro, ela está com documentação de que ela é autista. E a gente vai fazer uma análise, vai levar para a supervisão, vai conversar com os pares, e a gente vê que aquilo ali não é autismo, por mais que às vezes a gente fique um pouco confuso também, fique na dúvida, mas aí a gente conversa e chega na conclusão de que não, é uma psicose. Será que não está indo um pouco nessa linha do versus entre um e outro? Acho que esse da psicose, ele vai colocar até um pouco mais no próximo. Mas é interessante a gente pensar que, de modo geral, o versus, seria interessante a gente pensar assim, de modo geral, a primeira coisa que vem na gente na palavra versus, e passo para você, David, também, é a ideia de contra. Por outro lado, a gente pode pensar a ideia de versus no sentido de contraste, e não de briga. A palavra versus, eu tive a curiosidade de abrir aqui o dicionário para olhá-la, tá? Então, sou eu com o dicionário aberto aqui na minha frente. A palavra versus, ela também é utilizada com a ideia de contraste, relação. Em contraste com, em relação a, postos ao lado de. Olha que interessante. Então, eu tinha pensado a princípio versus, mas agora o Francisco que me abriu aqui a cabeça, por isso que é bom conversar, tá vendo? Por isso que a gente tem que debater, esse negócio de estar sozinho é horrível, vamos estudar todo mundo junto sempre. Mas eu tinha pensado versus aqui em oposição e tinha me causado um certo incômodo, porque por que ele é oposição se eles são compatíveis? Mas agora, abrindo o dicionário aqui, e eu falei certinho hoje, dicionário da Dinossauro, ó, abrindo aqui e olhando que não, tem um sentido que não é só de briga ou de oposição, mas de em contraste, em relação, posto ao lado. Então, versus no sentido de colocar um ao lado do outro para compará-los. Aí eu acho que a gente conversa melhor, porque no final das contas, quando a gente pega a estrutura versus o espectro, não é um em oposição ao outro, mas é um ao lado do outro. Um ao lado do outro para a gente estudar e validar a importância de pensar o espectro, estudar e validar a importância de estudar a estrutura. E, inclusive, tem uma diferença interessante entre que a psicanálise, a gente já brincou sobre isso algumas vezes, a gente fala as duas línguas, a gente estuda a nossa área e as demais áreas para poder conversar. E Freud sempre fez isso, vocês lembram? Sempre. O que talvez está faltando é que as outras áreas permitam também estudar a deles e a psicanálise para poder conversar. Mas eu acho que o versus aí seria talvez no sentido de posto ao lado de, para que a gente possa olhar um ao lado do outro. Uma comparação. Seria uma comparação? Uma comparação, mas não necessariamente uma guerra, um campo de tensão. Não, campo de tensão acho que sim, mas não uma guerra. Um campo de tensão teórica, ou seja, não um inimigo, mas uma ideia de um ao lado do outro, eles se articulam, eles colocam um ao outro para trabalhar, à medida, inclusive, que eles se questionam, né? David, você tinha colocado aqui no chat, quer tentar falar, ver se seu áudio voltou? Tá muito ruim aqui, eu prefiro escrever, se bem que ele não é rico, não é tão rico, mas dá para entender o que eu falei. Você já consertou, você já falou. Você colocou aqui no chat, né, também o versus no sentido de uma multiplicação de várias vezes. Não tinha pensado nesse sentido, mas pensei aqui como operador de contraste ou de tensão e não de oposição no sentido de um superar o outro, mas de um com o outro se construírem. Então, nesse sentido, Francisco, quer complementar? Porque eu acho, né, volto a dizer, né, que Maleval faz isso, né? Eu acho que ele, né, é um conceito terceiro ainda inédito. Conciliar espectro e estrutura demandaria elaborar um conceito terceiro ainda inédito. Mas eu acho que Maleval não elaborou um conceito terceiro ainda inédito, mas ele faz isso com as propostas, né, dele, em pensar o autismo como uma estrutura. Até porque o espectro não é um conceito psicanalítico, né? A estrutura, sim. Né? E eu acho que ele faz isso, ele já dá isso. Né? Ele vem trabalhando isso muito. Porque não... Né? Se quando ele diz que o autismo evolui em direção ao autismo,
A gente vê, por exemplo, em muitos casos, como Temple Grandin. Temple Grandin era na infância, né, podemos dizer assim, tipo Kanner, né, um autismo de Kanner, né, e houve toda uma evolução para chegar até onde ela chegou, né. Então, não sei, essa coisa, porque eu acho que não dá mais para a gente ficar nessa, porque a psicanálise tinha muito isso, né, os autismos de Kanner e os autismos de Asperger. Eu acho que o espectro ajuda, né, faz com que a gente pense, né, e corrobore essa noção de estrutura que não se trata de Kanner e Asperger mais, né, E é e sim interessante, e é interessante você colocar isso, porque ainda nós temos muitos psicanalistas que têm dificuldade de ver o autismo de Asperger como autismo, sobretudo na idade adulta. Ainda nós temos psicanalistas muito resistentes com a ideia de estrutura, ok? E ainda dentro dessa lógica, com uma dificuldade de ver os casos que falam, que operam, que estudam, que aprendem dentro desse funcionamento. Talvez essa sutileza também aponta para aí. E aí a gente vai para o próximo ponto, que então é o gelo versus a fora-oclusão. O gelo, como vocês sabem, é a ideia de o S1 congelado, de o S1 retido, né? Ou seja, esse significante mestre estará fora-ocluído ou ele estará retido congelado, né? Então, aqui a gente tem uma distinção entre o autismo e a psicose. A fora-oclusão como mecanismo da psicose, né? E essa retenção, né? Ou esse velo como mecanismo aqui do autismo. Então, quando ele exclui o autismo das psicoses, ou seja, o autismo não é mais uma psicose, Maleval se junta ao senso comum dos pesquisadores desde Kanner. Então, desde a década de 40, o que se coloca aqui é o autismo não é mais uma psicose. Os 5 argumentos que ele enumera são definitivos. Contudo, mesmo o que Lacan evoca a propósito da transexualidade de Stoller na sua fase psicótica, ponto sublimado por Eric Lohan em seu artigo recente. Não teve lugar para se perguntar se o autismo ou os autismos não comportariam igualmente uma fase psicótica. Então, veja, ainda tem muito debate por aqui. Agora, um ponto importante, quando a gente fala que o autismo não é mais uma psicose, aí a gente começa a encontrar uma questão importante, que nós temos alguns casos em que o sujeito foi diagnosticado como autista na infância, e depois, na adolescência, recebe diagnósticos que, para a psicanálise, conversam com as psicoses. E aí a gente pergunta, mas é possível sustentar os dois diagnósticos? Ou será que é necessário repensar o diagnóstico da infância? Então, ficam essas questões que, se a gente diz que um não é o outro, os dois juntos não andariam, né? Não seriam os dois juntos, seria necessário repensar um dos dois. Bom, então, continuando, o termo... Só se eu interromper, Pode prometo que é o último. Ele fala, né, Maleval se junta ao senso comum dos pesquisadores desde Kanner. Sim, né? Sim, eu acho que aí está uma importância muito grande, porque eu vejo nisso, assim como ele coloca, né, colocou mais atrás, do retorno que Lacan faz a Freud, né, quando ele coloca Maleval versus Lacan, eu acho que Maleval faz esse retorno, né, a Kanner, né, e daí surge algo muito importante, porque eu acho que a grande importância, uma das grandes importâncias de Kanner é isso, é ter conseguido retirar o autismo da esquizofrenia, né, como um traço, um sintoma da esquizofrenia, e poder colocar como um diagnóstico em separado. Isso faz toda a diferença e isso muda totalmente a clínica e tudo mais, né? Porque é isso, na clínica a gente percebe a diferença, né? Claro que tem sutilezas, né? E o psicanalista trabalha com a sutileza, mas é outro modo, né, de apresentação subjetiva. Isso fica claro, né? Sutil e claro. Então, eu acho que isso é muito importante. Fez, sim, né, esse retorno, e daí
avançou muito na própria psicanálise, né, em pensar o autismo como estrutura. Porque, como você falou, ainda tem psicanalistas que, né, pensam que se trata de uma face psicótica, né? Quando, na verdade, não é o que a clínica mostra, né? Enfim, foi isso. Então, são essas sutilezas que a gente está tentando colocar aqui um ao lado do outro, né? E os debates das áreas, obviamente. Então, voltando para o ponto que a gente estava ali, continuando só esse pedaço. Então, certamente, não é questão implicar na estrutura autística o nome do pai, mas qual é a função do nome do pai, se não aquela dita do significante mestre, escrito, né, pelo grande S e o índice 1, S1, que vocês conhecem tão bem. Esse termo, significante mestre, estamos aqui, ó, ele é invocado por Maleval, que o imputa de ser congelado no caso do autismo. Por isso, a gente fala S1 congelado. A palavra gelo é, com efeito, empregada uma vez por Lacan a propósito do autismo, mas ele está bem advertido ao aplicá-lo ao significante mestre. Enquanto o significante ele é mortificado e mortificante, ele não é da ordem do vivo, ele não é suscetível de ser congelado ou descongelado, não parece mais indicado colocá-lo como fora cluído. Inclusive, aqui tem uma discussão entre o Jacques Lamillère, o Éric Lohan, o Maleval, tem briga de cachorro grande aqui, porque a palavra forclusão, ou forclusão do furo, foi utilizado, inclusive, por Miller para pensar o autismo, tá? Então, aqui, o Miller e o Maleval têm discussões teóricas em relação à palavra forclusão, tá? Isso não é algo que dentro da própria escola tá acalmado, né? Aliás, o que fazem, né, o casal Lefort, citado por Maleval. O tronco do significante mestre inicial, o S1, está fora cluído. Então, a palavra foraclusão foi utilizada pelo casal Lefort, mesmo fazendo uma distinção do autismo como outra estrutura, mas mantendo o mecanismo fundador da psicose, foraclusão, para pensar alguma coisa do autismo. E o Maleval propõe deixar a palavra foraclusão especificamente para a psicose e a gente pensar uma outra palavra para o autismo. Deu para entender no que a gente vai entrar também no livro? Lembrando, aqui nesse ponto, não é para vocês saberem com certeza, é o índice do que a gente precisa estudar. O que ele está colocando aqui nesse pós-fácil agora, porque ele fez o pré-fácil, agora é o pós-fácil, é o que fez ele repensar e o que ele propõe pensar a partir do que a gente vai ler. Então, seguindo um pouquinho mais, não é o domínio ausente que faz retorno sobre a forma pluralizada dessas regras e ordenamentos rígidos, aos quais os testemunhos atestam que os autistas, que o autista aspira. Nessa ótica, a foraclusão do S1 seria, com efeito, a sua metamorfose multiplicativa em um enxame. Arriscaremos esse matema, S1, 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 que nós lemos aqui, eu digo eu, e o Gilma Maleval junto, esse enxame como congelamento S1. É como se, em vez de eu ver o encadeamento S1, S2, S3, S4, S5, e como se eu visse, por exemplo, na neurose, a gente tem o S1 que faz amarração com o que vem depois. Então, o S2 pergunta ao S1 seu sentido, o S3 pergunta ao S1 seu sentido. Então, você tem uma cadeia metonímica cuja amarração é o S1, no qual pergunta o seu sentido. Um exemplo bobo que todo mundo conhece, por exemplo, Freud nasceu e logo que nasceu foi designado pela sua mãe como meu signo de ouro. Esse menino será um gênio, o gênio da família. Então, tudo que o Freud fizer a partir de então, ele vai perguntar para esse S1, né? Andar de bengala, me faz um gênio? Sim, ando de bengala. Né? Dar bengalada nos colegas, me faz um gênio? Sim, dou bengalada nos colegas. Fazer faculdade, ou seja, de algum modo, esse S1, por exemplo, signo de ouro, o gênio da família, serve como espécie de amarração até para o fato, por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante na biografia do Peter Gay, do Freud, que é aquele, não vou falar o nome, do Peter Gay, que é uma das principais biografias do Freud.
Ele fala assim, o Freud, ele não escrevia carta para as pessoas para as quais ele endereçava as cartas. Ele escrevia a carta para os seus biógrafos, porque ele escrevia a carta com a certeza de que ele seria biografado no futuro. Não à toa, as cartas não trazem a intimidade de eu escrevendo carta para Lyd. As cartas, o Peter Gay fala, eu li as cartas e via que eles eram escritos para mim, biógrafo dele do futuro. Ou seja, por que ele escrevia as cartas para os seus futuros biógrafos? Porque ele é marcado por esse S1, que faz amarração com tudo que ele faz. Então, cada carta que ele manda não era para o Ferenczi, ou para o Jung, ou para o Fliess. Era para o biógrafo, entende? É como se você escrevesse já para o juiz, já pensando que lá na frente você pode ser julgado. Voltando agora no autismo, não tem essa lógica. Então, no caso do autismo, o que a gente tem é um enxame de S1. Então, eu não tenho S1, S2, S3, S4, e esses vários S's que pedem o seu sentido ao S1. Eu tenho S1, 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 S1. Pensem numa colmeia, todo mundo já viu uma colmeia? E em cada buraquinho da colmeia, que eu esqueci o nome daquele buraquinho, eu tenho um S1 ali, de algum modo, congelado. Francisco? É muito interessante isso, né? Porque quando ele diz aqui, né, não é o domínio ausente, no caso do nome do pai, né, do S1, que faz retorno sobre a forma pluralizada dessas regras e ordenamentos rígidos, que é o que a gente vê no autismo. E eu fico pensando no que Freud já disse, né, que o que é abolido dentro retorna fora, e o que Lacan fala a respeito da foraclusão, né? O que é foracluído no simbólico retorna desde fora, por exemplo, na alucinação. Né? A alucinação na psicose é o retorno do foracluído. Né? Disso que não pode ser simbolizado, retorna alucinadamente. E o que ele está propondo aqui, pelo que eu estou entendendo, é que, né, sustentando que há sim uma foraclusão do S1, é que a iteração, né, o mesmo, aquilo que aparece no autismo, né, o mesmo caminho, a mesma sequência de ordem, a mesma comida, a mesma cor, o mesmo objeto, enfim, tudo isso seria o efeito, né, dessa foraclusão. Eu acho que não. Eu acho que esse retorno, né, acho que não é um retorno do que foi foracluído. Eu acho que o é ponto efeito do que foi congelado. Isso, também acho que não é um retorno. Mas a Rosana, você perguntou, tem um texto, o do Patrício, aquele livro do Patrício, ele faz uma distinção entre todas as teorias que a escola tem sobre o autismo. Você sabe qual que é aquele livro do Patrício? Cadê ele? Você está com o seu aí fácil, Francisco? Cadê o meu? Eu vou achar agora. Te mando depois. O livro do Patrício, que agora eu não estou achando, daqui a pouco eu acho, ele faz uma leitura e aí ele vai te mostrar aonde que o Maleval faz essa... Aonde que o... Não vou achar ele agora. Se achar, você mostra aí, Francisco, que agora eu não perdi o meu. Essa distinção de cada um deles, né? Distinção de cada um. Está naquele livro do Patrício, o psicanalista argentino. Daqui a pouco a gente acha ele aqui. Tá, se não achar, coloca lá depois no grupo. Depois eu coloco lá, tá? Vai estar ali no meio dos livros, porque ali embaixo é só sobre autismo, daqui a pouco tem que ler ali embaixo. Então, seguindo adiante, imóvel versus imutável, né? Isso é o penúltimo ponto e a gente fecha. Imóvel versus imutável. O que então, no caso do sujeito autismo, estamos falando de algo imóvel ou de algo imutável? Qual que é a diferença entre um e outro? Isso é fácil, né? Imóvel é algo que está parado naquele momento. Imutável é algo que não se move de modo algum, que não se modificaria nem naquele momento e nem em nenhum outro momento. Então, estamos falando de imóvel ou imutável? Então, seguindo um pouquinho mais. A iteração do significante unário, né, essa marca do 1, realiza-se sem efeito de significação. Ele não encontra, jamais, um significante binário com o qual faz par. E seu avanço inexorável procede toda retroação. O que é esse não fazer par? Aqui que conversa aquilo que a gente já falou algumas vezes, em que o sujeito autista ele tem dificuldade da ideia de que o significante pode ter múltiplos sentidos. Por exemplo, na neurose, um significante ele tem infinitos sentidos. Ele pode, inclusive, ganhar sentidos que nunca teve
conforme a aplicação dele num certo modelo. Coisa que eu acho divertidíssimo, por exemplo, criança neurótica, quando quer xingar a gente, não sabe palavrão. Seu, cadeira. Não, cadeira acabou de ganhar um novo sentido, entende? Agora, esse é um jogo que o sujeito autista faz? Não. É um jogo que o sujeito neurótico faz. Ele permite, portanto, fazer pares, fazer trios, fazerem relações com esses significantes. Agora, voltando aqui, é uma cadeia, no caso específico do autismo? Não. É uma sucessão e ela é pura, porque não é metonímica, o que comportará o deslizamento do significante deslizamento do significado sobre o significante, quando ela se desenrola fora do sentido e sem variação, como determinada por um algoritmo. Ele é um movimento sem que, no entanto, haja mudança. Ela não é imóvel, mas permanece imutável. Ora, o que é essa coisa desse imutável? Essa dificuldade de haver variações, duplo sentido, a ironia, sarcasmo, ou seja, a possibilidade de utilizar da linguagem num outro deslizamento metonímico que não é próprio desse funcionamento. Então, se trata mais de uma sucessão do que de um deslizamento. Qual a diferença entre sucessão e deslizamento? Deslizamento metonímico é o significante, ele vai deslizando, e ao deslizar, ele vai modificando, inclusive, o seu sentido. A sucessão é um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. A sucessão não modifica o seu sentido no deslizamento. Então, esse sujeito, ele vai alcançar um enorme vocabulário, é claro, mas numa sucessão de significantes e não necessariamente numa cadeia metonímica. Percebem a diferença, a sutileza? Que é o que aparece, inclusive na linguagem que o sujeito aparece na clínica. O autista, então, se banha sempre no mesmo rio. Se não há crise, angústia, pânico. Então, o que é esse banhar-se no mesmo rio? Fazer determinados movimentos repetidos, utilizar determinadas palavras, fazer a antecipação de determinados percursos. Então, banhar-se no mesmo rio para evitar a crise, a angústia e o pânico. Inclusive, vocês vão se lembrar que a gente, naquela aula sobre acompanhamento terapêutico, a gente falou sobre isso. A gente tenta fazer previsibilidade, tenta organizar uma rotina, tenta pensar, não surpreender, modificando completamente e abruptamente o funcionamento das coisas. O que acontece se há uma modificação abrupta? Crise. O que acontece quando não se respeita esse funcionamento que tem uma certa repetição, que, inclusive, vocês se lembram que o Kanner chamou de sameness, né? De mesmice, lembra? Crise. Então, no caso do autismo, olha que metáfora interessante. O autismo se banha no mesmo rio. E tudo bem. Por que a gente não pode topar a possibilidade de banhar no mesmo rio? Em suma, nosso matema não é apropriado para traduzir essa mesmice, isolado como fundamental para Kanner, e que ninguém desde então contestou. A mesmice se encontra nos níveis mais diversos, que os cognitivistas, por falta de matema, tiveram a necessidade de designar por um acrônimo, né? Que seriam esses interesses e comportamentos repetitivos e restritos, comportamentos e interesses reduzidos e repetitivos. Agora, para a gente fala que são comportamentos e interesses reduzidos ou repetitivos, reduzidos em relação a quem? Repetitivos em relação a quem? Entendem que essa lógica é a lógica do déficit? Reduzidos e repetitivos pela lógica do déficit. Lembre-se que aqui a gente está trabalhando com a ideia da diferença e não do déficit, né? Seguindo, então, para o último ponto do nosso encontro. O último ponto é afetos versus intelecto. Então, a preferência autística pelos objetos, né? Em especial pelas máquinas, em detrimento das pessoas. Nós lemos isso também no texto do Maleval,
O Autista e Sua Voz. A gente leu especificamente sobre essa preferência, vez por outra, pelas máquinas em detrimento das pessoas, e aqui vocês se lembram muito bem quem que ele está citando. Por exemplo, a máquina do abraço da Temple, né? A máquina do abraço da Temple, em que ela procurava, então, esse amparo, esse acolhimento, mais nos braços da máquina do que nos braços de uma pessoa. E a gente entendeu claramente por quê, né? Ela controlava a pressão da máquina, ela montou a máquina, ela ia até a máquina conforme a necessidade dela. A máquina não invade. A máquina não abraça quando eu não quero. A máquina não abraça mais forte do que eu estou querendo naquele momento, né? Então, a preferência autística pelos objetos, e especialmente pelas máquinas, e acho que a gente nunca viu isso com tanta clareza hoje com as máquinas tecnológicas, computadores, videogames, celulares, tablets. É bem provável que se você perguntar para muitos pais, teu filho prefere você ou celular? Celular, sem dúvida, 10-0. Perdi total. Ou seja, a preferência por objetos e máquinas em detrimento das pessoas não tem outra raiz. Os objetos a gente manipula, a gente domina, enquanto as pessoas são potências anônimas. Então, veja, o computador, eu aumento o som, eu abaixo o som, eu começo o jogo, eu mudo o vídeo. E as pessoas? As pessoas falam quando elas querem, eu não tenho como subir o som, baixar o som. Vez por outra, elas têm uma voz aguda ou uma voz grave, um certo timbre que machuca meu ouvido, que incomoda. Falam coisas que eu não quero ouvir, são imprevisíveis, não algorítmicas, regidas pela TIQ e não pelo automaton. As máquinas são regidas pelo automaton, as pessoas são regidas pelo TIQ. Não sei se você se lembra, tem um texto muito legal sobre TIQ e automaton. Sob o regime da contingência e não da necessidade. Então, elas constituem núcleos, as pessoas, né, constituem núcleos de incerteza. Mesmo que o autista seja desprovido da seção delirante, que proporciona ao sujeito a certeza psicótica, ele se entrega à criação de certezas. Mas, veja, não é da mesma certeza da psicose. A certeza que aqui o sujeito autista se entrega é a ideia de que eu não gosto dessa textura, eu não gosto deste alimento, eu não gosto dessa cor, esse barulho me desorganiza. Deu para entender? Ele vai construindo a criação de certezas, mas veja a diferença da certeza psicótica para a certeza autística. Aqui a certeza ela é construída, e aí ele passa a usar um protetor auditivo porque ele construiu um certo saber que aquele barulho desregula. Ele passa a escolher os alimentos, por exemplo, não sei, porque cargas d'água, mas a maior parte das crianças que eu acompanho que aceitam comer carne é carne moída. Bife, não. Carne moída, sim. Por que a carne moída sim e o bife não? Né? Por que a cenoura inteira sim e a cenoura ralada não? Então, é curioso a cor da comida, a textura do alimento, determinadas... Ora, percebem que isso são criações de certezas, mas não é da mesma ordem. A certeza psicótica, ela vem de fora, tá claro? A certeza psicótica é um outro potente que me atravessa, uma voz que fala de fora. Essa certeza, ela é criada pela minha própria experiência sensória. Deu para entender a sutileza? Né? Então, se eles encobrem os afetos, os seus como os de outros, é porque estes são mutáveis e incertos. Inclusive, tem uma fala muito legal da Bartira, que vocês devem ter visto num vídeo que ela fez de um curso bem bacana que ela deu na Buriti recentemente, que fala assim, os autistas nas autobiografias, falam assim, me ame menos, me ame um pouquinho menos, tipo, demonstre um pouquinho menos o seu amor por mim, me abraça menos, fala um pouco mais baixo, fala uma certa distância, me ame menos. A gente leu isso em algumas biografias, a Bartira retoma isso num dos vídeos que ela fez recentemente para a Buriti, depois vocês podem entrar no Instagram da Buriti, vocês vão ver esse vídeo, bem legal, chama Buriti Leitura Viva. O que a gente está dizendo aqui? Então, por que os sujeitos autistas, muitos encobrem os seus afetos? É porque, no final das contas, tem afetos que são incertos, são mutáveis, marcados pelo selo da aleatoriedade. Lembra que a gente falou do sameness, ou seja, da mesmice?
A relação humana, ela é aleatória, ela é incerta. Por consequência, o sentimental é sacrificado pelo mental, de onde a escolha é forçada a favor do intelecto. O que se deve entender aqui, trata-se de fato de uma atividade mental limpa de toda empatia, intuição, compreensão, cálculo sem surpresa, um processo de pensamento assujeitado por um programa. Como não ver que esse dito intelecto é modelado sobre a sequência de unários, estruturando o autismo? Bloco tranquilo, caído de um desastre sombrio. A mesma estrutura se encontra, segundo diversas modalidades no nível linguístico, o que Maleval descreve minuciosamente a disposição: balbucio, vocalização involuntária, língua verbosa, língua privada, língua factual. Então, no fundo, o que a língua autística diz? Né? A língua autística, Maleval diz para a gente, é uma língua de S1 sozinhos, por isso que a gente falou do enxame de S1s, esses S1s congelados, esses significantes sozinhos. Esses significantes são especiais, por isso eles não respondem à definição padrão do significante lacaniano, segundo a qual este representa o sujeito para um outro significante. Não tem o outro significante, não tem uma cadeia significante, não tem um grande outro para apelar a quem se endereçar. Vocês lembram de toda a teoria, lembram quem é o grande outro, lembram o que é cadeia significante. Não tem a cadeia, não tem o outro significante, não tem o grande outro a se apelar a quem endereçar. Isso resulta... Por isso, Diga. desculpa, Renato, é porque no celular, para eu levantar a mão, eu perco o raciocínio. Por isso, né, por não ter esse outro significante, a cadeia, como você mencionou, essa certeza não é da ordem da psicose, porque a certeza na ordem da psicose está ali amparada no delírio. E o delírio é justamente S1, S2. Né? Por que a gente diz que no autismo, né, o autista não delira? Justamente porque não tem o par significante. Né? Então, essa certeza, como você bem falou, não poderia ser dessa ordem, da ordem do delírio. É de outra coisa que se trata. Tanto que a gente está falando de construção de certeza. A certeza psicótica ela não é construída. Ela o sujeito psicótico ele é invadido. E essa certeza vem como consequência dessa invasão. E aqui a gente está falando de uma construção. E é interessante, veja, então, não tendo outro significante, não tendo a cadeia, não tendo outro a que apelar ou a se endereçar, isso resulta que o efeito sujeito permanece inibido, congelado. Correlativamente às emissões vocais, livres de toda a contenção significante, se manifestam tanto quanto as formas de gozo. Então, paro por aqui. Algumas pontuações desse pós-fácil não tem outra ambição do que dar pontapé inicial das discussões que vão vir dessa contribuição maior do Maleval. Então, veja, esse é o ponto, então, que a gente fecha 2025 para poder entrar 2026 com a leitura da diferença autística. 2 livros que eu acho interessante, vou colocar lá tudo isso está no Drive, tá, Rafael? Mas, de qualquer forma, eu vou colocar no nosso grupo ali, porque tem muita gente que entrou depois, vou dar de novo explicando aonde que está o quê, o material, os vídeos do YouTube, vou explicar tudo lá no grupo do WhatsApp, nos 6 grupos do WhatsApp. Mas seria interessante, se vocês estiverem ainda com receio de entrar nesse, leiam antes o Escutem os Autistas, que é um curtinho e muito legal do Maleval, que é de 2011 ou 2012, se não me engano, e esse agora, que é o último livro dele sobre o autismo, que a gente vai adentrar ponto a ponto a partir de metade... Rosana, que dia que a gente volta mesmo? Você tinha falado da segunda quinzena de janeiro, não é?
Eu acho que você ficou de fazer um calendário, mas eu propus a gente voltar depois do dia 15, né? Depois do dia 15, né? Então, Isso. nós vamos organizar aqui, Rosana, Francisco, Camila, eu, todas as doidas, e os doidos, Francisco. A gente vai organizar aqui nosso calendário de retorno. Lembrando, então, leiam, tá tudo lá no Drive. Quem não perdeu algum vídeo para trás, assistam. Boas festas para todo mundo. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Comam bastante panetone, chocolate, sei lá mais o que vocês vão comer. Não bebam muito, não dirijam se beber. O que mais? Tem mais alguma recomendação, Francisco? Panetone aqui do Nordeste é cuscuz. Ah, melhor que panetone. É bom demais. Né? Sou suspeita que eu gosto. Aproveitem muito, Feliz Natal, boas festas e até a volta. Boas festas para todo mundo, descansem. Então, todo o material, vou organizar lá para as férias de vocês, o material para vocês lerem durante as férias, e a gente retoma, então, daqui 30 dias. 30 dias de folga para todo mundo estudar. Ler bastante. Muito material para a gente ler aqui. Muito material para ler. Mas eu mando em todos os grupos, os 6 grupos. Beijo para todo mundo. Beijo, obrigada, a todo Renata. mundo. E Camila, muito obrigada mais uma vez por ter ajudado o grupo nesse nosso intervalo. Rosana, Imagina, também. eu que agradeço. Um beijo para todos, boas festas para todos. Beijo para todo mundo. Tchau, Francisco. Tchau, Rosana. Tchau, Camila. Tchau, todo mundo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Renata. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.